nós podemos e devemos olhar para Maria. Em Maria nós descobrimos o que Deus tinha na cabeça quando fez o ser humano. Maria é o projeto original de Deus que viveu em plenitude aquilo que Deus sonhou, aquilo que Deus pensou, aquilo que Deus projetou. Por isso ela é a cheia de graça. Mas ao olharmos para Maria, não devemos reconhecer nela só o passado, o projeto de Deus. Nós podemos e devemos, e é isso que ensina a festa de hoje. Olhando para Maria, nós percebemos o nosso futuro, o seu futuro, o meu futuro. Celebrar a festa não, a solenidade. Ou seja, a igreja olha para esse mistério e percebe que ele precisa ser celebrado solenemente. E por que solenemente? Porque ele nos revela o carinho, a ternura e o projeto de Deus a nosso respeito. Mais bonito ainda, a festa solene da Assunção de Maria revela a santidade, a grandeza, a beleza do corpo humano. Há uma ideia errada, meus irmãos, e que muitos dizem que a culpa é da igreja, e é mentira. Essa visão negativa do corpo nós devemos ao grego. Foi um presente de grego. Porque foi Platão, o grande filósofo. Platão tinha a ideia de que o corpo era ruim, que o corpo era a prisão da alma, que na verdade o ser humano existia na essência, no pensamento, no mundo das ideias, e que porque ele caiu no erro, ele foi lançado na terra, e agora condenado a viver no corpo. O corpo é a prisão da alma. E por isso, historicamente, inclusive muitos santos tiveram uma visão errônea do corpo e tiveram uma visão errônea dessas energias, como a Luzia usava tão bem esse termo ontem na oração da manhã, que estão dentro do nosso corpo. Grandes santos, por exemplo, São Francisco de Assis. O dia que você for em Assis, e aliás muitos de vocês poderão ir comigo, com o Dunga, no final desse ano. Nós estaremos lá no congresso, o Padre Jonas, no congresso das comunidades, e vamos em Assis. Ainda dá tempo, entra em contato com o pessoal da Obra de Maria, e lá em Assis nós vamos ver uma coisa linda. Quando a gente entra na igreja, depois tem aquela igrejinha antiga, pequenininha, de São Damião ainda. Hoje é uma basílica linda, maravilhosa. Na parte baixa de Assis, Assis tem a parte baixa, a parte alta da cidade. Isso é lá embaixo. Aí quando você vai conhecer os aposentos de São Francisco, você está passando assim, você vê um canteirinho, o tamanho dessa esquina aqui assim, um canteirinho de rosas. E eu, como adoro flores, fico extasiado diante daquele canteirinho. Porque aquele canteirinho é o único lugar no mundo que dá aquela rosa sem espinho. Tira dali a rosa e planta em outro lugar, nasce com espinho. Tira uma rosa com espinho e planta ali, nasce sem espinho. Isso é um milagre que já tem 800 e tantos anos. Toda rosa que nasce naquele pedacinho nasce sem espinho. Por quê? São Francisco, antes de ser santo, o Chiquinho era danado. Foi pior do que o Dunga. Pior do que o Léo. Porque o Dunga e o Léo eram operários. Ele trabalhava na plana e eu trabalhava no torno. Eu também ia de bicicleta. Ele ia rezando em línguas, eu ia dormindo no guidão da bicicleta. Eu saía da aula, chegava em casa meia-noite, tinha que levantar às 4 horas para trabalhar. Então, quando pegava uma reta ali assim, na rodovia que vai para a fábrica de armas lá em Itajubá, eu pensava que dá tempo de dormir um soninho. Aí, ixi, quantas vezes eu caí no asfalto,
esfolado, né? Francisco foi pior do que nós dois, porque nós dois, coitados, nós dois era pobres, nós era operário. Francisco era rico, o pai dele, ó. E vocês sabem que uma das coisas que torna a pessoa mais linda nesse mundo é dinheiro. Rico não é feio. Pode ser medonho, mas sempre acha uma que acha ele bonito. E ele acredita ainda nisso, né? Isso, você vê que é esvelhando lá, tudo esgualepado, né? Uma moça bonita, ela me ama. Ama sim. Para de dar dinheiro para ver se ama. Você é boba, velho. E eu acho que essas moças estão certas, que burro nasceu para sofrer. Tem que sofrer mesmo. Vai que manda saber. São Francisco, antes de ser santo, ele era rico, bonito, italiano, sangue quente. Ah, Francisco pintou e bordou. Mais bordou do que pintou. Ele apreciava o material. Tinha uma tendência muito forte. Que as italianonas beiçudas. A italianona é bonita, velho. A gente vê lá na Itália, a gente olha que as italianonas riem pra gente. Oh, beleza. São Francisco, ele era chegado. Fez muita festa na vida. Aí ele se converteu, todo mundo conhece a linda história dele, mas o homem velho, o Léo velho, o Dungão velho, continua nele. E ele tinha crises de tentações violentas. Ele estava lá rezando, deitado, dormindo, e começava a lembrar das mulheres lindas com as quais ele se relacionou, e a carne dele ardia. Pegava fogo. Ele ficava desesperado, ele rezava, e quanto mais rezava, mais assombração parecia. E um dia, num momento de desespero, mas aí que você vê a importância da pessoa se lançar em Deus. Ele desesperado, ele tirou a túnica, saiu da sua celazinha, pelado, rezando. No que ele vai passando, ele vê aquele jardim cheio de roseira, cheio de espinho. Para matar o procedimento carnal, ele pula naquele canteiro de espinho, para furar o corpo, para ver se a dor tirava o que ele estava sentindo. E Deus deu uma lição linda para ele. Imediatamente, os espinhos desapareceram. E Deus recebeu aquele corpo de Francisco, cheio de desejos carnais, só com as pétalas da rosa, sem nenhum espinho. Deus também quer fazer isso comigo e com você. Basta a gente ter a coragem de ficar nu e lançar mãos nele. Meus irmãos, para você não ficar com inveja de Francisco, o Pai deu a você uma rosa exclusiva, que nunca teve, não tem e nunca terá espinho, e que está sempre viva no céu. Maria Santíssima. Pule no colo dela. Maria é a rosa sem espinho. É a mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa. Pule no colo de Maria. Ela não está longe de nós. Olha o evangelho que a igreja apresenta na festa da Assunção de Maria. Eu acho, gente, a coisa mais fantástica do mundo, o senso de humor da Bíblia. Tanto que o Nelsinho ontem, bisbilhotando a minha Bíblia, tirou as minhas anotações ali. E o senso de humor da igreja. No dia em que a igreja apresenta Maria assunta ao céu, o evangelho conta que Maria foi a pé, às pressas, na casa de Isabel, trabalhar de empregada doméstica. A única mulher no mundo que teve o rei na barriga trabalhou de empregada doméstica. Única! Ela teve o rei na barriga. Que coisa espetacular! Para dizer para mim e para você que Maria está pertinho de mim e de você.
que nós também podemos pular no colo dela, na hora que vem o desespero, na hora que vem a queimação, e ela virá, porque é semente de Deus que está dentro de nós. Maria nos ensina uma coisa que Santo Agostinho, homem que estudou Platão a fundo, pôde ensinar para nós e que a igreja aprendeu, e que eu queria ensinar a você também hoje. Quem não vive espiritualmente a sua carne, viverá carnalmente o seu espírito. Ou você aprende a viver espiritualmente, na força do Espírito, a plenitude do Espírito, os seus relacionamentos carnais, ou você vai acabar vivendo de modo carnal a sua dimensão espiritual. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, esse dragão medonho, pavoroso, feio, cheio de chifre é próprio dele mesmo, que só com o rabo ele varria 1/3 da terra. Ô bicho medonho, feio. Quem o deteve? Está aí no Apocalipse. A mulher vestida de sol é mãe do homem que salvou o mundo. Se você não aceita que essa mulher seja Maria, então você não pode aceitar que o filho dela seja Jesus. Aí tá bom. Ao olhar para... E aqui eu estou já aproximando para vocês as duas dimensões que Deus pôs muito no meu coração para falar hoje. Maria e Eucaristia. E por quê? Porque o tema desse acampamento é afetividade e sexualidade. Gente, o humor da igreja é espetacular. Que visão esplendorosa a igreja tem do corpo humano, para afirmar que o corpo de um humano, Maria, está inteirinho no céu. Sabe o que isso significa? Significa que existe no céu um seio humano igual o seio das senhoras e das senhoritas. Que o corpo humano é pedaço de Deus, que o corpo humano é desejo de Deus, e que por isso você não pode jogá-lo no lixo. Se Jesus subiu ao céu, a ascensão, e subiu ao céu com o seu corpo humano. Ele falou isso, o Evangelho fala isso. Jesus disse para Tomé: põe a sua mão aqui no meu lado, olha para a minha mão. Jesus subiu ao céu com o corpo humano, masculino. Então, existe no céu um corpo masculino, lindo, 1,80 m de altura, diz a NASA, nos exames que fez do Santo Sudário em Turim, 1,82 m, 10 centímetros para cima de mim aqui. Assim. Um homem lindo, másculo, aquilo que o Dunga falou. O corpo de Jesus revelado no sudário é um corpo másculo. Na tradução daquilo que escreveu Flávio Joséfo, um judeu que descreveu Jesus do seu tempo, um homem lindo, um homem másculo, ombros largos, de uma resistência esplendorosa, senão fisicamente não teria aguentado tudo que aguentou. Imagine a barriga da perna de Jesus, a dureza que não era, pois um homem caminhava, passava dias e noites andando, tinha jejum, tinha um autocontrole espetacular. Jesus devia de ser um homem esplendorosamente lindo, igualzinho o corpo de vocês, rapazes, de nós, homens. Por isso nós não podemos jogar o nosso corpo no lixo. O corpo humano, a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus e a assunção de Maria diz o seguinte: o corpo humano tem um destino definitivo e sagrado.
Esse corpo, ele vai ser elevado à glorificação de Deus. E aí vai desaparecer as imperfeições. No céu não tem gente feia. Mas os santos místicos que viram o inferno, viram uma coisa que todos eles chamam a atenção. Diz que no inferno tem gente medonha de feia. Tem gente deformada, esqualepada, escangalhada. Eu tenho dó de gente feia por isso. Então esses santos perguntaram para Deus: quem são aqueles feios que tem no inferno? E todos eles tiveram a mesma resposta, sem se conhecer. Aquelas almas corporificadas no inferno, mais medonhas, são aquelas pessoas que morreram em consequência dos seus pecados sexuais. Não é brincadeira a sexualidade não, gente. E tanto não é brincadeira, que ao colocar para nós a ressurreição e a ascensão de Jesus e a assunção de Maria, que hoje estão com um corpo físico no céu, a igreja, pela Eucaristia, diz que o céu inteiro chega até você, no seu corpo, na hora que você recebe o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo em cada Eucaristia. O seu corpo é templo. Templo é recorte. Se você olhar na sua Bíblia, a Ave Maria traduz de uma forma maravilhosa o versículo 31 do primeiro capítulo da Bíblia. Deus contemplou a sua obra. Ou seja, contemplar é olhar o templo. Deus se enxergou no ser humano. Deus olhou para o corpo humano, o corpo nu de Adão, o corpo nu de Eva. E Deus vibrou de alegria, porque Deus se enxergou no corpo humano. Não existe nada nesse mundo mais parecido com o coração de Deus do que o corpo humano. Por isso, gente, que quando você lê os livros do meu amigo que está aqui, Dr. Roque, Marcos Savioli, e vê aquilo que ele como médico fala, você vê o mistério que hoje a medicina percebe. Que mistério espetacular é o corpo humano. Eu já falei aqui nesse rincão quantas vezes, a unha do meu dedo é muito mais espetacular do que o computador mais fantástico da face da terra. Olha o seu corpo, olha a perfeição do seu corpo. Na palma da sua mão você tem 7.000 poros. Aqui. Quanto que a ciência está lutando para tentar clonar? Clonar é coisa de imbecil. Clonar, a gente clona a árvore. Vai lá, tira um galho, clona e planta no chão. O ser humano reproduz Deus. A pele humana reproduz Deus. O corpo humano é um milagre de Deus. Não é coisa do passado, é do agora. Você imagina a medicina que hoje pode olhar... O Roque, que é especialista no coração, pode olhar com os aparelhos, o coração batendo. A criança com 3, 4 semanas de vida, o médico escuta o coração da criança batendo. 108.000 vezes por dia ele bate. Olha a delicadeza de Deus comigo e com você. Ah, padre, mas eu já pequei muito com o meu corpo. Será que Deus não parou de me perdoar? Você já mordeu o beiço? Já? Às vezes a gente dá uma dentadinha assim, né? 2 dias depois, que jeito que está? Fica cicatriz? Deus é o único que opera sem deixar cicatriz. Para dizer, o seu corpo é lugar de Deus. Por isso, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, entendam do jeito que quiser, que eu estou pouco lixando para quem entender errado. Quando um homem olha para uma mulher bonita e ele sente essa atração, ele devia aprender a louvar a Deus. Quando uma mulher olha para um homem bonito e sente uma atração, tem que louvar a Deus. Por quê? Porque só é bonito porque tem participação em Deus. Quem falou isso foi Jesus. Quando aquele jovem falou assim, bom mestre, o que eu faço para ser feliz? Ele diz, por que você me chama bom? Só Deus é bom.
Ora, se só Deus é bom, só é bonito. Bonito significa um diminutivo de bom. Só pode ser bonito se tiver participação em Deus. Então, o desejo que nós temos quando olhamos para alguém é desejo que nós temos daquele que está segurando, sustentando, do autor dessa obra. Sabe por que a igreja bota corpo em anjo, que é um ser puramente espiritual? Para você aprender a botar o anjo no seu corpo e ele deixar de ser explicitamente carnal. Você não existe fora do seu corpo. Por isso a igreja tem respeito ao corpo. Por isso que a igreja trata o corpo com dignidade. Por isso que a igreja assiste o corpo da pessoa no leito de morte. Por isso que a igreja enterra os seus corpos ou dá a ele um destino sagrado para aqueles, por exemplo, que optarem pela cremação. Cremação significa queimar a pessoa, não passar creme, porque pensa que cremar é encher o corpo da pessoa de creme para a pessoa chegar lisinha no céu. E por isso também que você pode doar os seus órgãos. Porque esse corpo que você vai chegar no céu, pode ficar tranquilo, a senhora escangaiada, vai chegar no céu novinha. Eternidade, a eterna novidade. No céu não tem velho não. No céu vem à tona o seu melhor, desaparece. Isso que é carnal desaparece. Essa parte que apodrece no nosso corpo desaparece. Mas esse corpo original, do projeto de Deus, feito o corpo de Maria, feito o corpo de Jesus, de Elias, de Moisés. Como é que Pedro, Tiago e João reconheceram que lá no Tabor estava Moisés e Elias? Se fosse só a alma deles, como é que descobriu que era a alma deles? Ao olhar lá e ver, viu que era o corpo, um corpo glorificado. Aquele rico que estava lá no fundo do inferno, como é que ele descobriu que o Lázaro, aquele pobre, que ele não dava comida, agora estava no céu? Como é que ele ia reconhecer o Lázaro no céu, se o Lázaro tivesse só com a sua alma no céu? É o físico. No meu melhor. Por exemplo, quando eu chegar no céu, eu for rever papai, eu tenho que lutar muito para chegar lá, porque ele eu sei que está lá, né? Então, agora eu não sei se eu chego lá, mas nem que eu ficar uns 600, 700 anos no purgatório, já estou satisfeito, né? Eu vou reconhecer o papai no seu rosto mais lindo, mais sereno. A Bíblia diz: no céu não haverá doença, tristeza, nem sombra de dor. Sabe aquela vez que você viu você numa fotografia que você achou mais bonita ainda? Pois no céu a sua beleza virá plenificada. Por isso que a igreja hoje está pedindo. Você lembrou o que a igreja pediu hoje na oração da coleta? Acho que você esqueceu. Que contemplando hoje, celebrando a solenidade da Assunção de Maria, cada um de nós aqui pediu uma graça que a igreja está pedindo única. Que a gente vá devagarinho voltando-se inteiramente para as coisas do alto. A frase que a liturgia usou é bonita, eu anotei aqui na capa da minha Bíblia. Dai-nos viver atentos às coisas do alto. Oração que nós rezamos aí no mundo inteiro hoje. 1.600 e poucas línguas hoje está pedindo isso. Dai-nos viver atentos, voltados para as coisas do alto. Esse desejo carnal não é desejo, e eu disse ontem com todas as letras, não é desejo que se realiza no corpo do outro. O corpo do outro, e nem de todas as outras pessoas no mundo, seria capaz de satisfazer o meu desejo de Deus que está aqui dentro, e o seu também. Nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, descobrir essa santidade do corpo. Por isso eu tenho ensinado as pessoas a fazer exercícios eucarísticos. Logo depois que comunga, Jesus entrou dentro do seu corpo.
A ciência diz que leva 1 minuto para que o coração consiga jogar o sangue em 94 mil quilômetros de extensão que existe as nossas veias, artérias e capilares. 1 minuto. A velocidade média é de 5.560.000 quilômetros por hora. Nem virtual. Significa o seguinte: você levantou, saiu daí, veio aqui. Ao voltar no seu lugar, a Eucaristia que você já recebeu, dissolveu, Deus se derrete dentro da sua língua, entra em contato com a corrente sanguínea. 1 minuto depois, é a ciência que diz, não existe nenhuma parte do seu corpo que não contenha o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós podemos afirmar sem nenhum medo, que não há nenhuma parte do seu corpo que não contenha o corpo e o sangue de Maria Santíssima. Ora, se Isabel disse que João Batista pulou de alegria quando a mãe do seu e do nosso Senhor a visitou, assim também nós precisamos fazer o nosso corpo inteiro pulsar de alegria. E aqui vem uma coisa muito séria, meus irmãos. E esse precisa ser um desafio dos cristãos e de modo especial dos jovens cristãos. Se você quiser ser um homem e uma mulher pleno em Deus, nunca mais na sua vida chame os seus órgãos genitais por nenhum apelido. Daí que já veio o nome, órgãos genitais. Genitais vem de Gênesis. Primeiro livro da Bíblia. A sua sexualidade foi pregada na cruz com Jesus. Por isso Jesus ficou pelado na cruz. E Maria estava de pé aos pés da cruz. Mas meu irmão, minha irmã, nós precisamos, eu preciso, você precisa, nós precisamos urgentemente apropriar-nos da graça salvífica que o Cristo operou e continua operando na cruz, e Ele não tirou a nossa sexualidade da cruz. Se a Bíblia coloca na primeira e na última página o matrimônio no seu caráter, em primeiro lugar, unitivo, como símbolo e sinal da Trindade, está na primeira e na última página da Bíblia, é preciso que no matrimônio o casal reproduza a Santíssima Trindade. Mais do que isso, que reproduza fisicamente a Santíssima Trindade. E o casal reproduz. O que dizia o Evangelho de sexta-feira, o dia que começamos o acampamento? O homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher. Eu quero ouvir de vocês. E os dois formarão uma. Que matemática é essa? 1 mais 1 forma 1. Não é um só Deus? Homem e mulher juntam-se e formam 1. Ou o Evangelho está errado, então rasga o Evangelho. Mas Deus é um em quantas pessoas? Em 3. Se no caráter unitivo o homem e a mulher de 2 formam 1, no caráter procriativo de 2 forma 3. Não foi pedido para a gente pensar na relação sexual santa que nossos pais tiveram? Papai e mamãe foram tão um que quando eles se separaram, eles não eram 2 mais, eram 3. Eu, você. Completou a Trindade. O homem e a mulher, pelo exercício da sexualidade, expressão sagrada da afetividade, reproduzem a unicidade de Deus. 2 formam 1. E quando exprimem na sexualidade
essa afetividade e exercitam a afetividade e a sexualidade na genitalidade, na interpenetração física, quando se separam, não são só dois, agora são três. Eu, você, éramos o terceiro que faltava para que papai e mamãe reproduzisse o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Coisa fantástica. É isso que a sua fé ensina. Aqui está o verdadeiro 3 em 1. O Deus uno e trino. Meu irmão, então vocês imaginam os olhos do encardido? Põe de mim. Quando o encardido olha para um homem bonito, ele olha, me diz, sou eu. Quando o encardido olha para... Por quê? Porque o anjo não se reproduz. Anjo se juntar. Por isso que o inferno inteirinho, se levasse todo mundo para o inferno, não somaria nenhum. Porque pode juntar aquela legião que nós começamos a falar ontem, que não reproduz. A maior inveja do encardido é que você, homem, pode se unir a uma mulher. Você, mulher, pode se unir a um homem e vocês podem reproduzir Deus. Por isso que o prazer sexual só poderá ser vivido em plenitude por um casal cristão que estiverem no seu completo estado de santidade. Sem isso, impossível. Porque o orgasmo, o prazer sexual na carne e no espírito, conforme afirmou o Papa Pio XII, no dia 29 de outubro de 1951, numa quinta-feira, no discurso que ele fez às parteiras em Roma, e que está escrito no Catecismo da Igreja Católica, no número 2362, a alegria no espírito e o prazer na carne. O orgasmo sexual é participação física, psíquica, afetiva e espiritual da alegria de Deus. Aquilo que o profeta Sofonias escreveu no capítulo 3, versículo 17. Nosso Deus pula de alegria. Está lá. Dança de alegria. Hoje o Evangelho diz que quando Maria chegou na casa de Isabel, a criança pulou de alegria, estremeceu de alegria. O orgasmo sexual é santo. E aí você entende uma coisa: como é que Deus é maior do que o nosso pecado? Até mesmo uma relação sexual genital pecaminosa não pode ser maior do que o prazer. Até mesmo numa relação sexual pecaminosa, a pessoa sente prazer. Sabe por quê? Porque o amor de Deus é maior do que todos os nossos pecados. O pecado jamais vai ser obstáculo ao amor de Deus, jamais. Nunca será maior. O demônio não será maior. Porque ele tem muito poder para aqueles que vivem mergulhados nas trevas. Aí sim, o demônio é forte com quem é fraco. Então uma rabada dele já destrói 1/3 da humanidade. Mas ele que vinha lá furioso, vocês imaginam num filme? Eu não me esqueço. Eu comecei a ler a Bíblia, a gostar de ler a Bíblia, eu ainda fumava maconha. Eu comecei a estudar a Bíblia para enganar minha avó. Porque a minha avó mandava eu ir para a missa. Aí eu não ia para a missa. Nós tínhamos um grupinho que reunia lá na rodoviária e ficava fumando maconha. Aí eu chegava em casa, a avó falava: foi na missa? Foi. O que foi o evangelho? Aí eu inventava um evangelho lá.
por minha conta. Aí a avó comprou uma televisão, aquelas televisão antiga, de perna ainda. Tinha a perna amarrada na televisão, né? Você tinha que pôr um bombril assim para pegar bem mais. Que mudar o canal, assim, trac, né? E na televisão passava missa. E a minha avó começou a assistir a missa na televisão. Aí ela falava, o que foi o evangelho? Eu falei, foi aquele evangelho dos pastores, das ovelhas. Aí, mas na televisão foi outro. Falei, não, vó, mas aqui televisão, isso aí é uma coisa de um retrato. A gente tira retrato hoje, só vai aparecer daqui uns 10 dias, assim, vó. Falei, Mas nunca coincidia. Minha avó começou a desconfiar. Aí um dia eu falei para um colega meu, eu estou com um problema. Eu falei, qual o problema? O problema é minha avó. Minha avó fica perguntando qual é o evangelho e eu não sei. Eu falei, você é burra, velho. Compra uma Bíblia. Lá tem tudinho o evangelho. Eu falei, eu vou comprar. Aí comprei o Novo Testamento, naquela época não tinha nem a Bíblia inteira, né? Novo Testamento. E eu sempre tive o costume louco de começar a ler as coisas de trás para frente. Até hoje. Eu pego o jornal, eu leio sempre a última página. Vou digitar, mas vou vendo. Talvez, até como Charlie Chaplin falou, eu penso igual ele, que a gente devia nascer velho. Nascer bem velhinho. Aí depois, quando você estava aí com uns 10, 20 anos, você já estava com 60, já estava melhorado, já estava entrando na escola, ia trabalhar. Quando você aposentasse, você estava aí com uns 18, 20. Já pensou? Aposenta com 18, 20, dinheiro, saúde, força para aproveitar. E a morte seria como uma explosão de um orgasmo maravilhoso e feliz. Isso é a ideia do Charlie Chaplin. Eu acho que eu tinha um pouco daquelas loucuras dele. Então eu comecei a ler a Bíblia de trás para frente. E eu fiquei encantado com a Bíblia. Porque você imagina uma pessoa chapada lendo o Apocalipse. Eu ficava lendo, a minha tia, madrinha, até xingava eu. Porque eu não conseguia parar de ler. Eu ficava imaginando aquele dragão com aquele tanto de chefe. Parece aqueles desenhos japoneses, né? Que vem aquela coiseira. E eu achava bonito aquilo. Eu fui lendo. Depois, cada vez que eu fumava um baseadinho, eu já queria ler. E queria ler o Apocalipse. Eu receitava para meus colegas, você lê, velho. É bacana mesmo. Você lê aquilo, você viaja. E eu me lembro bem quando li esse trecho aí. Fiquei imaginando aquele dragão feio, medonho. Tinha uma parenta nossa lá e eu imaginava que ele era a cara daquele dragão. Quando ela ia lá em casa, muito enorme assim, a perna toda estufada, que parecia um colchão amarrado por meio. Olhava e a Bíblia fala, senhora, vai ficar quieto, não fala. Entendeu? Então eu não falava, só pensava, né? Eu pensava e ria comigo, né? Coitada, ela era muito feia mesmo. Nossa Senhora. Desajeitada. Muito boa, mas feia. Eu imaginava aquela coisa medonha, coisa feia, aquele canhão mesmo, aquele dragão, aquele tribofô, com aquele rabão enorme, assim, parecia a cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo, com aquele rabão, né? Uma rabada matava 1/3 da terra. E ele veio, parou diante de quem? Tá aí, lê de novo a primeira leitura de hoje. Aquele bicho medonho, chifrudo, rabudo. Quando chegou de frente daquela menina, se até o demônio parou diante dela, para também que você vai ver que dá certo. Já pensou? Para diante de Maria. O bicho perdeu a força. O rabo dele não fez mais nada. Ficou ali mansinho. O cachorrinho adestrado. Para, senta. Levanta, balança o rabo. Balança esse rabão aí. Mais devagar, cala a boca.
E ela falou tudo isso sem falar nada. Com o corpo revestido da graça do céu. Vestida de sol. Sabe aqueles lugares escuros aonde você gostava de ir pecar? Não vai mais sozinho para lá, não. Se você for sozinho, você vai ficar no escuro. E no escuro, uma rabada do encardido derruba. Leva Maria junto, ela é vestida de sol. Quem é vestido de sol, aonde chega, chega a luz. Ilumina. Clareia tudo. Você ouviu ontem. Se você perdeu o seu sabor, só serve para ser pisado. O encardido está querendo destruir nosso corpo. Por isso ele faz a gente ter vergonha do corpo. Por isso ele faz. Quem inventa esses apelidos medonhos, pavorosos para o pênis e a vagina é o demônio. Por que ele não inventa apelido para a mão, para o nariz, para zóio? Ou olho em português, zóio é mineiro. Né? Por que ele não inventa? Aí ele inventa para quê? Ele quer que você se distancie, que você não tenha vergonha dos seus genitais. Louve a Deus pelos seus órgãos genitais. Deus não fez esses delicados órgãos com o melhor que ele tinha. A Bíblia não tem medo de dizer que Deus, para fazer o ser humano, botou a mão. Sexta-feira, reencontrei um filho que eu amo muito. Eu até o homenageei num dos meus livros, escrevendo um personagem, Clodoaldo, o irmão Clodoaldo. Eu reencontrei e ele ainda estava meio bêbado. E ele virou para mim e falou: ô pai, perdi a ponte de novo. Porque já tinha acontecido isso outra vez. É isso que o demônio faz. E quando eu olho para ele, eu lembro do meu irmão, que eu vi morto. Porque o encardido foi sugando com cachaça. Aquele cheiro medonho. É isso que o encardido faz. Olha o que o encardido transforma você, menino e menina. Lindo, linda. Quantos filhos eu tenho que podiam trabalhar em novela, em comercial de televisão. Lindos. Aí passa 2 ou 3 meses que eles recaem na droga, eles voltam lá arrebentado, sujo, fedendo. Deformado, perde o dente, o corpo tudo fedido, tudo cheio de olheira, aquele cheiro de maconha, o cigarro, aquele dedo amarelo, o dente amarelo. E a sexualidade então? Oh padre, caí de novo, me prostituí de novo, transei com mulher, transei com homem, fiz aquilo. Quantos? Que vitória de Deus quando pega um jovem desse. E único, exclusivamente com amor. E essa é a única força que muda o mundo. Deus vai restaurando. Que coisa linda. Sabe aquilo que o Dunga falava da palavra? Que o texto é de Hebreus 4. É isso que vai acontecendo comigo e com você. Quanto mais a gente vai se enchendo no ouvido pela palavra e na boca pela Eucaristia, tudo aquilo que ficou feio no nosso corpo. Faça a experiência, você que tem complexo, você que se acha feio. Sabe por que você não consegue moderar a comida? Porque você fica olhando para o corpo das modelos. Comece a olhar para o corpo de Maria, que você vai ver como você consegue controlar a gula. Cada vez que você receber Jesus na Eucaristia, você peça: Senhor Jesus. O Dunga não rezou 2 anos, ele deu um programa de vida para você. Cada vez que você receber a Eucaristia, fala: Senhor Jesus, eu caí de novo, mas eu não quero cair, me ajuda a não cair. Saboreia a Eucaristia, saboreia, volte para o seu lugar com: Senhor, me ajuda, restaure, Senhor, a minha sexualidade. Talvez seja uma luta, eu não sei se você vai levar um dia, 1 mês, 2 anos, ou eu que já estou há mais de 40 anos lutando, eu não sei quanto tempo você vai levar, mas o que eu sei é: olhe para Maria e olhe para Jesus e diz: aí está o meu futuro. Eu estou caminhando para lá. Eu estou indo para o céu. Lá é o meu lugar. Eu quero cada vez mais voltar, todo o meu corpo, voltar-me em todo o meu ser para esse projeto maravilhoso e perfeito de Deus.
Também você que está doente, você que está numa cama de hospital com muitas dores, não olha para a sua dor agora, mesmo com dor. Não fica olhando para o seu corpo deformado, magrinho, ferido, machucado. Não. Olha para o seu corpo e imagine o dia que você esteve mais lindo, mais linda até hoje. Você não está gostando do seu corpo porque você está gordo demais? Não fica falando, eu estou gordo, eu estou gordo. Começa a olhar-se em Deus e comece a se enxergar magro, magra. Ah, padre, demora. É só o tempo suficiente para a gente ir perdendo os pecados que também grudaram em nós, pior do que gordura. Lute, comece a lutar para perder pecado, que com o tempo a gente perde peso. Você vai começar a se enxergar no coração de Deus, igualzinho Deus nos fez. Ô meu irmão, não deixa mais o encardido olhar para você e dar risada não. Falar, ó, tá vendo? Deus fez bonito, olha no que eu transformei. Não. Deixa o encardido cada vez com mais raiva. Mas padre, se ele fica com raiva, ele é brabo. É. Se ele fica com raiva, ele é forte. É. E aí, não tem perigo dele me derrubar? Tem. Com uma rabada, ele derruba 1/3 da humanidade. Então, nessa hora, reza 1/3, que aí você chega perto dela. E perto dela, o bicho é um cachorrinho fraquinho que não faz nada. De quem você é filho? De quem você é filha? Então você precisa afetivamente, você precisa ficar cada dia mais parecido com Ele, parecida com Ele. Você já notou que até filho adotivo fica parecido com o pai e a mãe? É por causa da afetividade, vai ficando parecido. Sabe qual é o maior sonho do encardido? Que você fique parecido com Ele. Eu queria convidar você na festa da Assunção de Maria, solenemente, rasgue o retrato que um encardido um dia colocou em você. Tire esse retrato. Abasteça-se com o corpo, sangue, a alma e divindade de Jesus e como filho e filha que é. Torne-se cada dia mais parecido, mais parecida com o rosto dela. Porque quem ficar parecido com ela, acabará ficando sempre parecido com Ele. E Ele nos aponta, você não é filho do encardido. Não cresça como filho adotivo. A tartaruguinha tentava subir na árvore. E ela vinha devagarinho, devagarinho, e ela olhava para cima, tentava subir e cair. Voltava de novo, virava, tentava subir na árvore e cair. De repente aparece lá em cima no galho da árvore um passarinho e uma passarinha. E a passarinha chorava. Ela olhava para aquela seda e lágrimas escorriam dos seus olhos. E ela virou para o passarinho e falou, bem, eu não aguento mais. Eu vou falar para o Júnior que ele é adotivo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!